para fazer agora um balanço da reunião realizada ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito do Esgotamento Sanitário em Blumenau, com o presidente desta CPI, vereador Diego Nazato, do Partido Novo. Bom dia, vereador. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Itaberá. Para mim é uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Sobre a reunião de ontem, né, vereador? O que o senhor faz de análise desse encontro realizado ontem? Então, Jorge, foi a primeira reunião que a gente teve a participação de um convidado, Paulo Costa, representando a Agir. Foi uma reunião extensa, mais ou menos 2 horas e meia, e como todos os vereadores, eles têm a prerrogativa de fazer perguntas, questionamentos, e a maioria das respostas são técnicas e extensas, isso fez com que ela fosse morosa e a gente não conseguiu perguntar tudo o que gostaria, e o próprio Paulo Costa já se colocou à disposição para voltar em outras oportunidades na CPI para esclarecer mais alguns fatos. Mas, de maneira bastante sucinta, eu quero descrever 2 dos apontamentos mais relevantes na reunião de ontem. Primeiro, que o Paulo Costa admitiu que a Agir apontou a necessidade de fazer um ajuste através de decreto do regulamento do serviço de falsa-filtro da nossa cidade, para que aí sim tivesse alguma previsão no contrato de concessão. E até onde a gente tem conhecimento, isso não existe. Não existe um decreto que regulamenta o serviço de limpa-fossa. O que, no nosso entendimento, pode colocar em xeque a legalidade do ato atualmente previsto no contrato através do 5º termo aditivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto levantado é que a gente questionou o senhor Paulo Costa sobre quem veio com essa proposta de colocar 40% de falsa-filtro na nossa cidade e o que foi levado em consideração para chegar nesse valor de 40% de limpa-fossa. E ele disse que foi um ofício, o ofício 360 de 2024, assinado pelo senhor André Espezin no ano passado, que veio com essa proposta. E além dessa proposta de 40% de falsa-filtro, veio com a proposta de aumentar a tarifa, veio com a proposta de aumentar o prazo do contrato, e infelizmente esse mesmo documento ele não veio com qualquer tipo de estudo técnico ou base para qualificar o documento. É um simples ofício de frente e verso que, no meu ponto de vista, não tem qualquer tipo de credibilidade. E se isso não fosse estranho o suficiente, a Agir acatou essa decisão e não levou em consideração a falta de qualquer estudo que embasasse essa decisão. E daí fica agora os vereadores com esse questionamento. De onde que veio esse 40%? Inclusive, é importante a gente destacar que em atas de reuniões anteriores, com a participação da Agir, do SAMAI, da própria BRK, falava-se na solução de limpa-fossa para 30% da população. E mesmo naquela oportunidade não sabia de onde tiravam esses números. E eu entendo que quando a gente está falando de um contrato de concessão com tamanho e envergadura, são mais de 3 bilhões de reais, nenhuma decisão tem que ser com base em chutômetro. Todas as decisões têm que ter um caráter técnico, inclusive a quantidade de pessoas que vão ser atendidas pelo caminhão limpa-fossa. Vereador, presidente, vamos lá. Sobre a indicação da Agir da necessidade desse decreto, né? Sempre lembrando que é uma indicação, nunca uma obrigação, né? Mas a CPI pode ouvir algum representante do governo, já que não há informações, como o senhor mesmo disse, sobre esse decreto, né? Que aparentemente não foi feito pelo governo. Com certeza vir a fazer isso, só que eu considero que esse é um estágio secundário da CPI. No primeiro momento a gente quer avalizar ou não as ações deliberadas pelo próprio André Espezin. E é por isso que, como iniciativa, ontem a gente optou por convidar ele a estar presente na próxima reunião. Ele precisa deixar um pouco mais claro para a população o que levou a essa proposição de 40% de caminhão limpa-fossa, sendo que até o momento todos os documentos que a gente tem à disposição falavam de uma solução de 30% de limpa-fossa. E no meu entendimento, a própria proposição de 30% de caminhão limpa-fossa é controversa, muda completamente a realidade de saneamento da nossa cidade e não poderia ser determinada através de reuniõezinhas entre SAMAI, BRK e a própria Agir. Quando a gente tem uma mudança tão drástica na modelagem econômico-financeira do contrato e
diretamente no serviço de esgotamento sanitário, precisa ter alguma previsão de transparência e participação da opinião pública. Não foi feito nenhum tipo de discussão, audiência pública, para dar algum aval da opinião pública ou de entidades representativas à legitimidade desse ato. Então, cada vez mais a gente percebe que foi um ato deliberado entre BRK, SAMAI e a própria AGIR. Tem algum conselho? Ele foi ouvido na deliberação desses atos? A própria indicação da AGIR da necessidade de um decreto, né, dá a entender que precisa legalizar esse tipo de serviço feito exclusivamente, né? E essa mudança também, como o senhor afirma, né? Mas, né, gera mais questionamentos ainda sobre a legalidade da exclusividade desse serviço. Isso pode ser mais explorado nessa investigação que vocês estão realizando? Com certeza. A gente, na condição de vereadores, a gente faz esses apontamentos, a gente faz essas análises e, principalmente, nós deliberamos que fosse feito um orçamento e eventual contratação de uma consultoria em revisão tarifária. Porque como se trata de um tema bastante técnico, não existe conhecimento técnico suficiente nos vereadores que compõem a CPI e nem mesmo na Câmara de Vereadores. Então, muito em breve, a gente deve apresentar aí a proposta de contratação do serviço de consultoria em revisão tarifária para analisar os aspectos técnicos relacionados, inclusive esse aspecto jurídico que seria uma eventual regulamentação do serviço. Mas eu concordo contigo, saber que existe esse apontamento pela AGIR sobre regulamentar o serviço e, ao mesmo tempo, fazer esse aditivo prevendo o serviço que já está sendo executado, coloca um pouco de dúvida nesse caldo que está cada vez ficando mais grosso. Vereador, tem outra dúvida também que surge, né? Que é o valor da cobrança pelo serviço de limpeza de fossa. Se ele é fixo ou por consumo de água. Porque até hoje a gente paga por esse serviço de limpeza conforme o tamanho da sua fossa, né? É assim que é feita a cobrança desse serviço de limpeza. E não pelo consumo de água que é feito, né? Sim, inclusive, um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, eu estava conversando com algumas pessoas a respeito disso, e a lógica pela cobrança do serviço limpa-fossa implementada pelo contrato é completamente diferente do que as pessoas estão habituadas. Exatamente. Então é importante a gente deixar claro que esse valor de R$ 472, que é tanto falado pela mídia, ele diz respeito à tarifa mínima que é de até 10 metros cúbicos. Então, só para a população entender, não vai ser feita uma cobrança fixa pelo caminhão limpa-fossa. Quanto mais água você gastar, mais você vai pagar. E existe esse desconto de 30% na tarifa base do esgoto para quem consome até 10 metros cúbicos e de 11 até 30 metros cúbicos vai incidir um desconto de 15% na tarifa base de esgoto. Mas a partir de 30 metros cúbicos já vai incidir uma tarifa cheia. Ou seja, a pessoa vai ter um serviço de limpa-fossa uma vez por ano e vai pagar como se tivesse a tubulação de esgoto na frente da sua casa. Não existe uma taxa fixa pelo serviço de limpa-fossa. Você vai pagar como se tivesse a rede na frente da sua casa. A única exceção são esses casos que tem um desconto para quem consome um pouco menos. Pois é, mas isso diferencia do mercado aplicado hoje, né? É uma mudança muito. É uma mudança que não há regulamentação. Em outra oportunidade conversei com o Kleber, representante da BRK, na Câmara de Vereadores. Eu fiz questão de apontar que a legislação, ela afirma que a tarifa, ela necessariamente precisa ser vinculada ao custo da operação. A tarifa, ela não pode materializar valores a esmo, né? E daí o senhor Kleber, ele apontou que no entendimento da BRK, o serviço de limpa-fossa, ele compreende o saneamento da cidade como um todo. Portanto, a tarifa ela é para o saneamento básico e não vinculada diretamente ao caminhão de limpa-fossa. E é por isso que ela pode ser atribuída desta forma. Então, eu acho isso também um pouco controverso e a gente precisa verificar o reconhecimento do caminhão no mesmo escopo de serviço de saneamento básico que a própria rede subterrânea e todos os serviços complementares. Bom, a justificativa da AGIR de que o contrato de concessão já nasceu com débito, porque previa 23% de rede e tratamento já prontos, mas havia apenas 4%, e de que a prefeitura ficou de completar o restante e não o fez até hoje, e isso motiva esses reajustes extras da tarifa, além dos números destacados
né, no contrato de ontem, né, o presidente da AGIR destacou alguns números. De que forma são avaliados pelo senhor tudo isso? Jorge, esse foi um tema discutido bem no começo da reunião e, para minha surpresa, naquele momento eu questionei o senhor Paulo Costa sobre a frustração de receita decorrente da não entrega desses 23% de rede no ano 1 regulatório. E eu perguntei para ele se, de fato, no ano 1 regulatório já tinha uma totalidade de frustração de receitas equivalente a esses 23% de rede e ele afirmou que sim. E daí me gerou um estranhamento, porque como que o contrato nasce com a previsão de 23% de rede e não existe essa rede? Isso questiona um pouco da legalidade do contrato propriamente dito, porque você não pode assinar um contrato com uma informação falsa, a rede tem que estar presente. Só que ao longo das conversas no encontro de ontem, essa informação foi revisitada e a gente vai precisar fazer uma análise mais apurada das declarações do Paulo Costa sobre essa previsão dos 23% de rede, porque não está claro para mim, até o momento, se os 23% de rede estavam computados no ano 1 regulatório ou ao longo do contrato. E por que isso traz implicações tão grandes? Porque se existe a previsão de implantar essas redes ao longo do tempo, tem um impacto no fluxo de caixa e na legalidade do contrato. Agora, se o contrato prevê 23% de rede no ano 1 regulatório, eu começo a contestar a legalidade do contrato, porque isso é inexequível. Não existia qualquer previsão de fazer isso no ano 1 regulatório. Já começa um contrato com prejuízo, né, presidente? Infelizmente a gente está pagando uma conta meio controversa. E como eu citei para vocês ali o documento, esse ofício que veio do SAMAI, atribuindo diversas sugestões, sem um estudo técnico, e a própria BRK e a AGIR não contestaram nenhum aspecto dessa sugestão, eu começo a contestar a própria tarifa e todos os aspectos do contrato, porque eu não consigo vislumbrar um trabalho de excelência sendo feito pela própria agência reguladora. Eu quero citar mais um exemplo aqui. A agência reguladora diz que ela não pode fazer juízo de valor sobre premissas do contrato, que ela apenas analisa a frieza dos números e eventuais descompassos têm que ser requisitados pela própria BRK ou pelo poder concedente. E o contrato ele tem, por exemplo, uma premissa falsa, que é a estimativa de consumo de água da nossa cidade. O contrato ele foi modelado prevendo um consumo de 200 litros de água por habitante por dia. E o próprio SAMAI tem estudos atualizados que dizem que essa premissa é falsa, porque o consumo real é de 162 litros de água por dia por pessoa. E a AGIR não fez nenhum tipo de juízo a respeito disso. E é a agência reguladora, no meu entendimento, que tem que apontar que existe uma premissa falsa no contrato e isso gera uma frustração de receitas ao longo do tempo. Porque se os orçamentos são para um consumo X e o consumo previsto é muito menor que isso, sempre o fluxo de caixa futuro vai estar superestimado. Então nunca vai se realizar aquilo que está previsto. E a AGIR não falou nada a esse respeito, dentre tantos outros fatores e premissas que são falsas nesse contrato. No encontro de ontem também foi solicitada uma apresentação mais didática da AGIR sobre o fluxo econômico financeiro da empresa que impactou o novo reajuste e aumentou o período de concessão por mais 10 anos, né, vereador? Os dados apresentados até agora ainda geram dúvidas? Sim, na verdade tem alguns fatos que não foram apresentados até o momento, e o documento especificamente que a gente solicita é o fluxo de caixa descontado. A gente quer saber o que está previsto a valor presente e se isso tem alguma conformidade com a tarifa que está sendo executada nesse momento. E a AGIR em nenhum momento apresentou o fluxo de caixa descontado. Então, o que está previsto não foi entregue até o momento. E outra coisa que eu queria deixar registrado aqui diz respeito ao processo de revisão tarifária ordinário do terceiro ciclo e o processo de revisão tarifária extraordinário que acabou substituindo o processo de revisão tarifária ordinário. Eu tenho um entendimento diferente da AGIR sobre a forma com que são acatados ou não as determinações da própria AGIR. O senhor Paulo Costa disse que o processo de revisão tarifária ordinária do terceiro ciclo, ele culminou num apontamento de redução da tarifa de aproximadamente 2,64%, e esse valor nunca foi aplicado. E pouco tempo depois, surgiu uma nova gestão na AGIR, essa gestão do senhor Paulo Costa, que admitiu o processo de revisão tarifária extraordinária, em tese incorporando a redução que estava prevista no processo de revisão tarifária ordinário. E eu contesto a legalidade dessa ação, eu acredito que não cabe às partes decidirem por fazer esse tipo de formatação, porque parte da premissa de que viria a ter um reajuste a partir do processo de revisão tarifária extraordinário.
E não tem como a gente partir dessa premissa. Então a gente vai praticar um exercício de futurologia. Quando um processo de revisão tarifária chega num valor, a AGIR emite um documento chamado decisão. E a decisão cabe recurso. Cabe recurso de quem? Do SAMAI ou da BRK. E nesse caso, me parece que foi feito apenas um acordo. Só aumentam as dúvidas, né, vereador? Sim, o sistema de saneamento na nossa cidade, quanto mais a gente mexe, mais fede, mas a gente está se dedicando para fazer um trabalho com a máxima excelência e a partir do serviço de consultoria em revisão tarifária, que a gente deve apresentar à comunidade muito em breve, e com certeza vai ser um prazo um pouco extenso para a entrega desse trabalho, a gente vai ter uma análise criteriosa e técnica sobre todos os aspectos do contrato. Mas mesmo quem não tem conhecimento técnico a esse respeito, consegue vislumbrar muitos atos que acabam corroborando com a tese de que existe um conluio entre as partes envolvidas, desprezando o interesse público. Presidente, o ex-presidente do SAMAI, André Spezin, já foi convidado para participar da próxima reunião? Sim, ele foi convidado, mas em caráter extraoficial, eu já estou sabendo de que ele não estará presente na próxima reunião. Então, os vereadores devem decidir por convidar alguma entidade, alguma outra pessoa para estar na próxima reunião. Mas o mais rápido possível a gente espera ouvir ele, porque acho que se tornou uma peça central e chave nesses problemas relacionados ao saneamento de Blumenau. O que ele pode contribuir, presidente? Ele precisa esclarecer o que o motivou a apresentar essa sugestão apontada pelo ofício 360, porque esse documento ele não veio embasado ou acompanhado de qualquer estudo técnico. Eu quero saber se o André Spezin tirou do bolso dele esses 40% de fóssil-filtro, porque nos documentos que a gente tem de memórias de reuniões da AGIR, da BRK com o próprio SAMAI, falava-se já da solução de fóssil-filtro para 30%. E mesmo nessas oportunidades que falava de 30%, me parecia um ato discricionário. Em nenhum momento eu fiquei sabendo ou existe algum registro de qual seria o número ótimo de serviços de limpa-fossa para a nossa cidade e se isso estaria compatível com o Plano Municipal de Saneamento, com o Plano da Bacia do Rio Itajaí-Açu. Então são diversos aspectos legais que a agência reguladora está desprezando. Eu falei que a AGIR desprezou o Plano Municipal de Saneamento porque este plano de 2016, ele não cita essa política de 40% de limpa-fossa para a nossa cidade. E o documento trazido pela OAB, inclusive, reforçou a tese de que o plano deveria prever as ações do contrato de concessão e não o contrário. E hoje que a gente vê um contrato de concessão inovando e a partir do contrato de concessão você se propõe a alterar o Plano Municipal de Saneamento, então são ações muito controversas e a própria AGIR está mostrando incapacidade de agir de maneira isenta. E eu acredito que isso tem a ver com o caráter político de diversas das pessoas que estão envolvidas na AGIR. A gente recebeu denúncias de que há gerências da AGIR que tem algum vínculo com políticos aqui do nosso Médio Vale, e o próprio Paulo Costa admitiu que ele é uma indicação política do ex-prefeito Mário. Vamos em frente, né? Presidente, caso o ex-presidente do SAMAI confirme que não poderá comparecer na reunião da próxima terça-feira, já tem outro em vista para ser entrevistado por vocês? Não nesse momento, a gente tem um hall de nomes que podem ser discutidos, mas isso vai ser deliberado entre os membros da CPI, mas a gente não tem nenhum nome preliminarmente para entregar à comunidade. Na reunião ontem houve a participação do vereador professor Gilson, né, que não faz parte dos integrantes da comissão. Outros vereadores também podem participar dos próximos encontros? No início da reunião de ontem, eu conversei com os demais membros da CPI, a gente estabeleceu um tempo de 15 minutos para que cada vereador gerenciasse as suas perguntas e respostas com o Paulo Costa, e como a gente teve apenas a solicitação do vereador professor Gilson de participar como convidado, eu propus que ele tivesse 5 minutos para fazer uso da palavra e nenhum dos vereadores apresentou objeções. Eu acredito que a gente vai precisar sentar e conversar melhor sobre a participação de vereadores que não são membros titulares da CPI, para isso não virar uma bagunça. É claro que eu, na condição de presidente, tenho diversas prerrogativas, mas eu não vou querer atropelar uma decisão ou uma discussão que possa ativar os ânimos dos demais membros da CPI, porque eles não podem ser desprestigiados. Então, com certeza, a gente vai voltar a discutir um tipo de modelagem que possa atender os interesses do visitante. Bom, a CPI tem um prazo, né, que pode ser prorrogado, são 90 dias, um pouco mais estendido,
Mas cada encontro, né, aumenta cada vez mais as dúvidas. O senhor acredita que é possível chegar a uma conclusão no prazo estabelecido para os trabalhos da CPI? Eu acho, o regimento prevê que a CPI tem a duração de 4 meses, prorrogáveis por mais 2. E a gente vai acabar extenuando todo esse prazo, inclusive porque a consultoria em revisão tarifária é um processo caro e moroso. E eu tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir entregar esse documento dentro do prazo regimental da CPI. Então, provavelmente, essa comissão vai se arrastar até o seu último dia. Então, tem poucos indícios de que vai ser concluído antes do trabalho. Obrigado, vereador, pela participação do senhor aqui nesta manhã na nossa programação. Obrigado pelo espaço, Jorge, a todos os ouvintes da Itaberá, um ótimo dia, a gente segue à disposição. Vamos esclarecer os fatos da maneira mais célere possível. Vereador Diego Nazato, do Partido Novo, que preside a CPI do esgoto aqui em Blumenau, conversando com a gente, trazendo mais detalhes sobre o encontro realizado ontem.